Graça e paz, querido. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, neste tempo para pensarmos sobre a escola bíblica dominical. O trimestre que nós estamos agora, temos pensado a respeito de esperança em tempo de quarentena. Estamos na lição de número 5, tem como título Vencendo o Abatimento da Alma. O autor desta lição é Carlos Henrique Soares. Ele levanta essa questão do abatimento da alma quando nós passamos por esse problema que enfrentamos agora com o coronavírus, o Covid-19, e como lidar com isso. Algumas pessoas têm medo de ficar doentes, outras têm pessoas próximas doentes ou perderam alguém próximo doente. Tem pessoas que perderam emprego ou outros estão com medo de perder emprego e abalar o sustento da sua casa. Tem relacionamentos que estão passando por momentos muito difíceis por causa de tudo isso. Então, aonde resolver esse problema? Como resolver esse problema? Aonde é onde você estiver agora, mas clamando a Deus, pedindo a direção a Ele. Que durante esse pensamento aqui, essa reflexão, nós entendamos o que Deus quer para a nossa vida. Que pensemos a respeito disso, nos forcemos a pensar no que Deus tem feito, no que Deus é, no que Deus pode fazer na tua vida. A pergunta que fica é: como a esperança nos ajuda a vencer essa tempestade de pensamentos negativos que acabam afetando o nosso emocional? O que pode nos fortalecer em meio às enxurradas de noticiários e até conversas pelas redes sociais que só causam perturbações? Aonde você liga a TV, fala desse problema, vai para a rede social, fala desse problema, vai conversar com um amigo, com um parente, fala do problema. Então, como que a gente lida com isso? Não quero dizer que não tenhamos que falar e ouvir, estarmos atentos, informados. Faça isso. Mas não faça desse problema o único problema, porque temos muitos problemas. Como enfrentar essa situação? O Salmo 42, é o texto que nós vamos usar como base para esse estudo, nos leva a pensar a respeito disso. Como lidar com esses problemas? Como encontrar em Deus a solução? Como no passado enfrentaram problemas parecidos com este e resolveram? Quais os principais ensinamentos ou desafios que a palavra de Deus nos ensina? Para pensar assim, primeiro, em dias de desesperança, busque a Deus. Salmo 42, verso 1 e verso 2. A versão aqui é a Revista e Atualizada. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? O salmista nos leva a pensar sobre ir até Deus. Ele usa algumas expressões interessantes, como a corça, que tem sede e aonde ela busca as águas, nos leva a pensar a respeito disso. O salmista estava em um deserto circunstancial e também presencial. Ele estava numa situação difícil, mas também passava por um momento difícil. O local, ele cita geograficamente um lugar para nós entendermos. E dá muito uma ideia de um sentimento da angústia, quando a gente está angustiado. Para onde irei? O que farei? Quem pode me ajudar? A gente começa a levantar algumas questões. Como que eu vou resolver isso? Ele usa a corça como um exemplo interessante desse animal que é tão comum ali e sabe como encontrar a sua água. Aonde encontrar a água? Ela suspira por águas em meio à sede, a corça. Em meio às faltas de expectativas de saciá-la, ela busca através do faro cheiro das águas. E quase sempre, em meio ao deserto, as águas estão no pé da montanha. Não estão no pé da montanha, mas nos altos onde brotam as fontes de águas correntes. É lá em cima, na nascente. Então ele vai até lá, vai para o alto. Que lição interessante nós buscarmos a Deus. Nós temos que ir para o alto também, não para o buraco, não para o fundo, não para o vale, mas para a montanha nós buscamos a Deus. E ele diz que esse animal ele vai buscando a água, porque a água é essencial para a vida, nós precisamos de água. E estou com a mesma necessidade que nós temos de buscar a água. Pensamos no problema agora do coronavírus, um grande problema é a falta de ar. E ar é tão essencial. Sem ar, nós morremos, como a água. Sem a água, morremos, tanto a corça como eu e você. Nós precisamos da água.
Mas aonde buscar a água? Essa é a grande questão. Como buscaremos a água? E aí o título desse primeiro ponto: em dias de desesperança, busque a Deus. Busque a Deus. Busque a presença dele. Não saia por aí de qualquer jeito, de maneira aleatória, tentando encontrar soluções, mas busque a Deus. Como a corça, ele está no deserto, mas também deseja a fonte da vida. E qual é a sua fonte de vida? A fonte não é alívio, proteção, segurança, realização pessoal. O salmista não precisa de fonte humana. Ele está unicamente dependente de Deus. Ele sabe que só Deus satisfaz a vida do homem e sua própria necessidade. Ele reconhece: eu tenho um problema e só quem pode resolver é Deus. Não há solução em outro lugar. Só em Deus eu posso encontrar a solução. Só em Deus você pode encontrar a solução. Em meio aos problemas, aí você poderia dizer: mas como é que fica? Eu estou desempregado. Busca a Deus. Busca a Deus. Vai ao encontro dele. Teu coração vai se acalmar. E Deus vai te orientar como você tem que fazer. Como a gente clama a Deus. Como que eu e você tentamos ajudar as pessoas. Algumas vezes somos bem-sucedidos, outras não. Mas outras pessoas aparecem e se colocam à disposição para ajudar. O autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 14 a 16, ele fala de Jesus como o grande sacerdote. Em Jesus temos um grande sacerdote. Ele é uma fonte de alegria, paz e descanso. Deus será para nós o suficiente. Em Jesus temos a solução. Temos a paz, temos a alegria, temos o descanso, confiamos nele, buscamos nele a solução. Busque em Deus a solução para a sua vida. Clame a Ele, peça direção a Ele. Charles Spurgeon, foi um grande teólogo, ele escreveu uma frase muito interessante. Diz assim: a melhor coisa da vida é estar com Deus, e a segunda é de desejar de Deus. Porque ao estar com Deus, ao desejar Deus e ao encontrá-lo, podemos ser satisfeitos com tudo que Ele é para nós. A melhor coisa da vida é estar com Deus. É querer estar com Deus. Você pode não ter entendido a frase, mas a segunda é desejar de Deus, esperar de Deus. Ver o que Deus tem para você. Eu quero estar com Deus, eu quero estar na presença dEle, mas eu quero receber de Deus também. Porque Deus dá. Deus dá paz, dá descanso, dá alegria, amor. Deus dá tudo isso pra gente. Então eu tenho que confiar em Deus. Não nos meus desejos, minhas vontades, mas confiar plenamente em Deus. Confie em Deus. Segundo, em dias de desesperança, leve a seu coração a mensagem que fortalece. Versículo 3 ao versículo 5. Versículo 3 ao 5 nos diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu pensava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa, porque você está abatido, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Interessante que o salmista ele faz perguntas e ele mesmo responde. É pergunta de retórica, né? Ele faz as perguntas e vai respondendo as perguntas que ele mesmo faz. Mas a pergunta grande que surge aqui, que ele coloca como se alguém tivesse feito para ele, é: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Alguém pode ter te perguntado: onde está o teu Deus na pandemia? Onde está o teu Deus, e eu fosse na Segunda Guerra Mundial, onde está o teu Deus quando tantos morreram? E a resposta que a gente pode dar: está no mesmo lugar que estava quando Jesus estava no Calvário, estava no mesmo lugar quando o povo foi perseguido e tantos profetas morreram, estava no mesmo lugar. Tem a ação de Deus,
e tem a ação do homem que é perturbadora e o homem causa tantos problemas. Como lidar com tudo isso? Tem coisas que o homem provoca, tem coisas que o diabo provoca e tem momentos que Deus permite que as coisas aconteçam conosco para que nós aprendamos. O que nós temos aprendido com tudo isso? Cristão, se Deus te ama tanto como você diz, onde Ele está? Ele se foi? Ele se foi? Claro que não. Você tem que ter essa convicção. Você não pode falar assim, eu não sei, porque... Não, tem que saber. Deus se faz presente na tribulação, na angústia. Porque se Deus não se fizesse presente na sua vida, você não conseguiria. Então Deus se faz presente na sua vida. O salmista apresenta angústia e se lembra. O salmista apresenta angústia ao se lembrar de algumas coisas. Ele começa a lembrar de algumas coisas. E a gente pode lembrar de angústia, assim, nos cultos públicos nós tínhamos, aglomeração, nem tem que falar tanto sobre isso. É querer estar com as pessoas, é querer estar junto. Como que isso faz falta? Me dá uma angústia estar dentro de casa, parece que eu estou preso. E realmente, se ficarmos muito tempo assim, a gente adoece emocionalmente. Mas busque em Deus a solução. Entenda que você não está sozinho nessa história. Estamos juntos contigo nesse grande barco, nessa grande história, nesse grande problema que passaremos por ele. Agora não perca o foco. Por que está abatida a tua alma? Não deixe a tua alma ficar abatida. Não deixe. Busque em Deus a solução. Terceiro, em dias de desesperança, lembre-se de Deus. Em dias de desesperança, lembre-se de Deus. Versículos 6, 7 e 8. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, do Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha alma. Versículo que você conhece bem aqui, a frase que você conhece é um abismo chama outro abismo. E você pode ter ouvido essa frase isolada. Interessante, quando a gente coloca ela aqui, um abismo chama outro abismo, ele fala das águas que vêm descendo, das cachoeiras, e para continuar descendo, vai descendo, né? É um buraco do outro. Então um abismo vai chamando o outro, e vai descendo a água, e ele diz que está no meio daquilo ali. E as águas passam sobre ele, e passam sobre ele, e passam sobre ele, e passam sobre ele. Como que ele vai lidar com isso? Eu lembro uma vez que nós fomos fazer rafting, e orientaram tudo lá, e tinha uma pessoa que ia de caiaque com a gente. Qual era a proposta da pessoa de caiaque? Era nos auxiliar. Se alguém caísse do bote, essa pessoa de caiaque ia ao nosso encontro e buscava. Mas aconteceu o seguinte, a gente foi descer uma cachoeira, descemos bem, a pessoa do caiaque não. Ela caiu no refluxo da água. E na cachoeira a água fica batendo e girando. Ele ficou girando ali e não soltava, girando não soltava, girando não soltava. E o caiaque, a pessoa fica presa no caiaque. E estava girando. Aí nós tivemos que remar de volta para tentar buscá-lo. Ele soltou o caiaque e veio boiando. Nós pegamos ele, tinha outro bote conosco, e pegou o caiaque dele. Mas ele ficou preso no refluxo ali. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando sobre isso. Quando a gente fica preso, e são segundos, mas parecem horas. Parece que não vai ter solução. Como é que eu saio dessa? Como é que eu saio dessa? É um problema em cima do outro. Um abismo em cima de outro abismo. E como que eu vou resolver isso? Ele soltou. O salmista resolveu. Você também resolverá. O cenário parece mudar aqui para o salmista. Ele sai do deserto e vai lembrar das alturas das montanhas. E começa a lembrar das cachoeiras, como eu falei agora. Da onde vêm as águas, da nascente das águas. Ele começa a lembrar
e entender o que Deus pode fazer na vida dele. Um abismo chama outro abismo, porque trata da ideia do movimentar das águas turbulentas frente a enxurradas em dia de chuvas, e vem com tudo. E desce aquela água e leva tudo. Quem está acostumado a ir à cachoeira sabe que quando está chovendo, a melhor coisa é você sair da cachoeira. E diz o seguinte, olha, vão sair daqui, porque quando vier a água vem com tudo, porque vem lá de cima. Isso aqui enche d'água em segundos, então vamos sair daqui. Ele está narrando isso, que você conhece muito bem. Mas ele lembra de Deus no versículo 6. Ele lembra que Deus pode fazer na vida dele. No versículo 8, o salmista, em sua oração, tem uma certeza. Ele conta em meio aos dias maus com a minha misericórdia. A misericórdia do Senhor. De dia e à noite, uma oração de louvor a Deus. Ele sabe que Deus vai estar com ele. Deus vai ter misericórdia dele. Deus vai levantá-lo no que for necessário. E ele vai louvar a Deus. Nós temos culto em ação de graça, quando nós agradecemos a Deus. Então, naquele momento, nós adoramos a Deus e clamamos a Ele. Como é bom a gente adorar a Deus. Estava lembrando hoje, a minha irmã morreu de câncer no ano passado, em fevereiro do ano passado. Ela sofreu bastante, 4 anos lutando, e Deus deu um descanso para ela. Mas todo ano ela fazia um culto em ação de graças, desde quando ela ficou doente. E tinha um culto, ela dava o testemunho dela. Ela morreu em fevereiro, ela fazia aniversário dia 5 de dezembro. Dia 5 de dezembro ela teve o culto, deu o testemunho dela, ainda já com muita dificuldade de andar. E falou o que Deus tinha feito pela vida dela. E agradeceu o que Deus estava fazendo na vida dela em meio ao problema. Não espere resolver o problema para ter um culto em ação de graças. Agradeça a Deus todos os dias. Ela faleceu e nós tivemos um grande culto de gratidão pela vida dela. Eu não sei qual é a solução que você vai ter, porque para cada um Deus sabe o nosso posicionamento, como estamos passando, o que precisamos. Mas Deus vai fazer uma obra na tua vida. Agora, agradeça a Ele. Como se nós marcássemos já um dia de nosso culto em ação de graças. Marque todos os dias. Ao dormir, Deus, muito obrigado. Mais um dia, muito obrigado. Ao acordar, Deus, muito obrigado. A oportunidade, mais um dia. Estou acordando, abrindo meus olhos, tenho condição de me levantar. Agradeça a Deus. Muitos cristãos, influenciados pelo misto de pregações que ouvem ou participam, começam a achar que tudo o que acontece e que inquieta vem com uma seta, como uma seta do diabo, interferência do inferno, etc. Tem coisas que são dele sim, mas outras não. Outras não. Tem coisas que nós mesmos somos responsáveis, são nossos erros. Outras, Deus pode permitir, e o salmista ele vai nessa ideia aí. E se as ondas agitadas tiverem a mão de Deus para nos trazer um novo tempo ou amadurecimento, crescimento e maturidade? E se Deus permite que isso aconteça? Se essa situação agora, não sei. Mas que Deus está permitindo, não está permitindo. Causando, não acredito. Mas permitindo sim. Para nos aproximar dele, para pensar mais dele, pensar mais em quem ele é e ter um filtro sobre a nossa relação com Deus. Sermos testados de um grande teste, estamos passando. Grande teste. Espero que todos nós sejamos aprovados nesse grande teste. Quarto, em dias de desesperança, persevere. Versículo 9 e versículo 11. 9 e 11. 9 ao 11, perdão. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei
e a Ele meu auxílio e Deus meu. Deus, em todo momento, está conosco. Podem fazer as perguntas, mas nós temos que ter as respostas. Podem fazer as perguntas, mas temos que ter as respostas. O salmista tem questionamentos apesar de convicções. Isto é importante porque muitos sofrem a culpa de questionar quando as opressões ou as pressões vêm. Quando as pressões vêm, as pessoas começam a questionar. Quando o filtro ele começa a ser mais forte, a gente começa a questionar. Quando vai tudo bem, quando está tudo certo, quando nós não temos problemas, quando as coisas caminham a mil maravilhas, Deus, tu é tão bom. E quando vem um problema, como é que nós fazemos? O salmista revela em suas palavras que o seu interior está cheio de dúvidas e dor na alma, assim como todos nos sentimos em meio às dores e às crises. Daí ele faz algumas perguntas. Ele pergunta a Deus algumas coisas. Como que Deus pode agir na vida dele, nesse momento de crise que ele está passando. Ele se pergunta: por que te esqueceste de mim, ó Deus? Por que ainda sinto a pressão dos meus opressores? Deus, o Senhor, foi embora? Porque perguntam onde está o meu Deus. Ele começa a ouvir algumas coisas e fala com Deus. Ele fala: está errado? Não. De falar com Deus, não. Ele está errado em questionar se Deus foi embora, porque Deus não foi embora. Mas a imaturidade nos faz ter esse tipo de perguntas. Mas no diálogo, algumas vezes a gente pergunta, não é falta de fé, mas abrir um diálogo. Ele está repensando alto. Ele está pensando alto. Nós pensamos algumas vezes baixo, só conosco, né? Dentro da cabeça. A gente fica pensando. Mas ele abriu a boca e começou a falar. A tristeza salmista é real, mas não para. Ele persevera em trazer para si mesmo a esperança, as convicções do coração. Ele está refletindo, mas ele traz a convicção para a vida dele, a convicção do coração. Ele entende que Deus pode fazer na vida dele. Uma das atitudes que qualquer cristão precisa entender é não se apressar em exortar os que sofrem ou os que estão desesperançados. Tem a história de Jó. Como que Jó sofreu, né? Amigos, né? Aspas, vão dar um apoio para ele e o apoio é acusando. O que você fez? Você pecou contra Deus, você errou contra Deus, pede para morrer. A própria mulher dele é uma pessoa difícil. Começa a questionar. Alguém pode chegar para você e perguntar: o que você fez? Onde você errou? Qual foi sua falha? Deus está pesando a mão sobre você. Isso não é ajuda? Que tenhamos discernimento, pensemos para fazer as coisas, para não atrapalhar a vida dos outros. Onde está o teu Deus? Você pecou, está debaixo da ira de Deus. Jó ouviu tudo isso. O que você fez, Jó? Pede para morrer de uma vez, acaba com isso. Acaba com essa história, acaba com a tua vida. Você sabe que não é isso que nós temos que fazer. Não temos que pedir fim de nada, mas temos que pedir ajuda de Deus e esclarecimento do momento que estamos passando. Alma, por que está abatida? Nem tudo está perdido. Espere em Deus. Por que está você perturbada? Espere em Deus. Não fique abatida, espere em Deus. Espere a solução em Deus. Não esqueça, alma, o Senhor Deus é a salvação. Ele é Deus e nele podemos confiar. Persevere. Isto vai passar. Eu digo para você, persevere. Isso vai passar. São inúmeros problemas, mas persevere. Isso vai passar. Você não está sozinho nessa história. Tem mais gente contigo. Eu estou contigo nessa história. Estamos passando pelas mesmas situações. Cada um lida de um jeito, mas todos nós passamos pela mesma situação. Confie em Deus.
E concluindo, para pensar e agir. Nada melhor do que em meio à desesperança olharmos para as promessas e o cuidado de Deus, mergulharmos no cântico de vitória de Paulo, que em meio às crises registra em Romanos 8, 31 até o 39. Ele agradece a Deus, dá um cântico de vitória. Em meio às lutas, quem será contra nós se Deus está conosco? Se por amor a nós Deus nos poupou o seu próprio Filho, se por amor a nós Deus não poupou seu próprio Filho, como não descansar nele? Quem vai ficar nos acusando se a nossa justificação vem dele? Quem vai nos condenar por algo se nosso perdão eterno está garantido em Cristo, que além de nos justificar é o intercessor pleno? O que nos separa de Deus? Nada. Nele somos mais que vencedores. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nada. Seja qual for a situação, nada. Então, minha palavra para você é: confie em Deus. Confie em Deus. Não desista. Tantas coisas acontecem para nós desistirmos. Tantas coisas que perturbam nossa cabeça, nossa alma. A gente pensa besteira. Mas Deus nos sustenta. O título dessa lição: Vencendo o abatimento da alma. Não é derrotados, mas vencendo o abatimento da alma. Que você vença e que ajude muitos outros a vencerem também o abatimento da alma. Que Deus te abençoe e que Deus te use aonde você estiver. Amém e amém.